Fala moçada aí do segundo ano, boa semana para vocês. Como que vocês passaram esse feriado aí? Tudo tranquilo? Olha só, hoje 5/4/2021, estou aqui para a gente falar da nossa terceira semana, né, do PET, com alguns temas relacionados ao senso comum, que vai ser hoje, né? Os limites da ciência. Esse é o tema, os limites da ciência. Conteúdos relacionados: ciência, iluminismo, razão instrumental, poder e senso comum. O eixo temático aí é a teoria do conhecimento. Pessoal, o que nós vamos falar hoje? Do senso comum. Professor, o que é senso comum? Será que eu sei o que é isso? Sabe? Na prática. Sabe aquele chazinho que você toma lá para tirar aquela dor do estômago, né? Aquele enjoo, para ajudar na sua digestão. Sabe aquele remedinho que você toma lá para poder ficar mais calmo, aquele negócio lá? Aquilo é um conhecimento comum, mas e que funciona, né? A gente não tem embasamento científico, mas a sua avó fazia, sua mãe fazia, você faz. E isso acaba passando de geração em geração, sem nenhuma base científica, mas funciona. Isso é senso comum. Isso é o conhecimento do senso comum. O senso crítico, o senso científico, eles não podem existir sem a base do senso comum. O senso comum precisa existir, ele tem que existir para a gente dar embasamento teórico para o senso crítico, para a ciência. Tá? Então vamos pensar nisso. Só que a gente falar de senso comum, nós não podemos utilizá-lo aqui na prática como uma coisa geral, como uma lei e como algo que sirva como o norte das coisas. Não, porque muitas vezes esse senso comum ele faz atrasar a nossa evolução humana e atrasar o nosso cotidiano, tá? Porque é misturado muito com a questão mística, certo? A gente precisa entender isso. O senso comum ele tem que existir para dar base para sustentar as teorias científicas. Só que nem todo senso comum é válido para nortear o nosso dia a dia. Exemplo: quem nunca desvirou um chinelo da mãe? Porque morria. Manga com leite faz mal. Por que faz mal? Entende? Isso é um senso comum. Isso é o que todo mundo fala, mas ninguém explica o porquê. Fazer um chazinho, como eu disse para vocês, na Idade Média, era tido como bruxaria. A Igreja Católica pegava a pessoa, condenava e levava para a fogueira, porque estava praticando bruxaria. Hoje, se você faz isso, não tem nada a ver. Então, por que antes era pecado e agora não é mais? Senso comum. Tá? É aquele domínio público que todos têm, mas ninguém sabe explicar corretamente o que é. Isso é senso comum. Agora, o que nós vamos falar hoje aqui é desmistificar uma coisa, tá? Que a gente faz no nosso dia a dia. O que é desmistificar? É a relação da ciência com esse senso comum que eu acabei de falar para vocês. Ciência é quando você tem base, quando você baseia suas coisas em algo comprovado, em algo que você vai lá, pesquisa, tem as suas suposições, suas hipóteses, tá? Faz seus testes e depois você obtém um resultado. Isso é ciência. Isso é ciência. Distingue do senso comum. O senso comum é algo que você simplesmente aprendeu de geração para geração, uma tradição, mas você não sabe o porquê. Ah, mas eu sei o porquê, professor. Ótimo. Quando você sabe o porquê, você já saiu do senso comum e passou para um senso crítico, conhecimento científico, tá? Então, essa é a diferença, essa é a relação da ciência com o senso comum. Ele tem que existir para a ciência sobressair, para a ciência explicar os acontecimentos. Aquele chazinho que você faz para tirar sua dor de barriga, para aliviar o seu estresse, ali tem os elementos que ajudam, né? As propriedades da planta que ajudam a emitir a eliminar algumas toxinas, né? E liberar alguns hormônios que nos ajudam. Isso é conhecimento científico. Isso é conhecimento científico. E essa é a relação. Agora, uma outra coisa
que a gente tem que ver é a ilusão da neutralidade científica. Esse tópico que está aí no texto de vocês, o que é essa ilusão da neutralidade científica? É achar que o cientista ele é neutro. A gente pensa, né? Imagina o cara lá vestido de branco, com aquele jaleco, mexendo com tubos de ensaio, em um laboratório, fazendo pesquisa, colocando a fórmula, colocando a substância aqui. Não é isso? Aquela pessoa de um velho de óculos, cabelinho bem arrumadinho e tal. Essa é a visão que a gente tem de cientista quando a gente fala, não é? Mas será que ele é neutro em uma coisa? Sim, porque, por exemplo, a ciência, apesar de ser de grande valia para nós, ela pode ser manipuladora. Vocês entendem isso? Por que ela pode ser manipuladora? Porque como ela se dá por uma verdade absoluta, entre aspas, ninguém pode contestar a ciência. Mas a ciência já foi um objeto de domínio da humanidade, de dominação. A ciência já explicou uma vez que a raça branca ela pode sobrepor a raça negra. Até os termos raça negra, raça branca é pejorativo. A ciência já provou que os brancos podem dominar os negros. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Entende? Então, assim, usar a ciência como o único método de provar algo, às vezes pode ocorrer o erro de dominação. Porque quando esses cientistas, eles praticam alguma coisa, pesquisam alguma coisa, eles estão sendo financiados por alguém. Esse alguém tem o objetivo de dominação. Por que vocês acham que eles pesquisam remédios, avanço da tecnologia? Para dominar. Surgiu agora uma doença, vamos imaginar, o coronavírus. Então, os laboratórios agora vão trabalhar para descobrir uma vacina para o coronavírus. Eles não vão fazer isso gratuitamente. Apesar de ser uma guerra mundial, né, contra o vírus, alguém financia eles para ganhar dinheiro disso. Nenhum governo está recebendo as vacinas gratuitamente, tem que pagar. E assim acontece com outras coisas. Então, quando um cientista ele se propõe a fazer algo, a desenvolver alguma coisa, ele é financiado por alguém. Há poucos dias nós tivemos um problema aí, porque dizem que o governo federal proibiu os recursos para os estudos científicos. Aí nós tivemos uma polêmica grande aí. Porque o pessoal que está lá fazendo tem que ser financiado por alguém, porque é muito custoso, muito caro. Tá? Ter que desenvolver alguma coisa. Então, nós temos que desmistificar essa ilusão de que o cientista ele é neutro, de que ele faz tudo pelo bem da ciência. Tá? Muitas vezes ele está sendo pago para desenvolver algo para alguém como um objeto de dominação. Pensem nisso. Não estou excluindo a ciência como uma finalidade. Não estou excluindo a ciência como algo prático e necessário. É prático e necessário. Mas nós precisamos também ter essa visão sobre ela, sobre essa questão da dominação. Tá? Então, é tirar essa ilusão da neutralidade científica. Um outro aspecto aí, que está aí no texto de vocês, deixa eu ler aqui, a razão instrumental. O que é a razão instrumental, pessoal? Lembra do iluminismo? É disso que nós vamos falar. Já viu aquela expressão assim, nossa, a pessoa é inteligente, mas ela não usa a inteligência que ela tem para o bem? Vocês já ouviram isso? Esse não usar a inteligência para o bem é porque a pessoa, ela usa aquilo que ela tem, a inteligência que ela tem, também como uma dominação. Ela usa para dominar. O avião, por exemplo, quando foi inventado o avião, era por uma finalidade. O avião hoje é utilizado para guerras. Né? A pólvora foi criado para uma coisa, mas hoje é utilizado para a guerra. Então, muitas coisas que foram criadas para o bem são utilizadas para um outro fim. O iluminismo ele veio tirar o homem das trevas, né? Da Idade Média,
veio deixar o homem pensar, criar, agir. Mas esse pensar, criar e agir do homem está sendo utilizado para dominação. Isso é razão instrumental. É o mesmo que razão iluminista. É utilizado para o crescimento da humanidade, para a evolução da humanidade, mas ao mesmo tempo muitos utilizam para a dominação. Isso está errado. Então, isso é razão instrumental. Fiquem atentos a isso. Esses 3 tópicos de hoje, tá? Nesses 3 tópicos: razão instrumental, que é a razão do conhecimento, da inteligência, que é utilizada às vezes para o bem, às vezes para o mal. A outra é a ilusão da neutralidade do cientista. Ele nem sempre é neutro, quase nunca, né? E a diferença aí da ciência e o senso comum. Essa é a relação de um e de outro, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.